casada por contrato com um milionário paralítico, mas seu toque despertou mais do que o coração dele. Ela acreditava que seria só um acordo, até sentir o impossível acontecer. A sala no 30º andar da Avenida Faria Lima era um santuário de minimalismo e poder. Vidro, aço escovado e um silêncio que o ar-condicionado central apenas tornava mais denso. Helena Rossi sentia-se pequena na cadeira de couro italiano, as mãos suadas apertando a alça de sua bolsa gasta. Do outro lado da mesa de mogno, o Dr. Almeida, advogado da família Montenegro, a encarava por cima dos óculos de aros finos, seus olhos impassíveis como os de um juiz. Fora da janela panorâmica, São Paulo se estendia, uma selva de concreto cinza, sob um céu igualmente pálido, a garoa fina começando a borrar os contornos dos arranha-céus. Era um mundo distante, um universo de riqueza e influência, que Helena só conhecia pelos jornais. Senhorita Rossi, começou o doutor. Almeida, sua voz tão polida e fria quanto o mármore do chão. Agradeço sua presença. Serei direto, pois o tempo de meu cliente é, como o meu, extremamente valioso. Ele empurrou uma pasta de couro na direção dela. Helena hesitou antes de abri-la. Dentro, um contrato detalhado, com cláusulas e termos que faziam sua cabeça girar. A situação de sua mãe é delicada, nós sabemos. O Hospital Sírio-Libanês nos forneceu a estimativa dos custos para o tratamento experimental. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar no ar. São cifras que, para a maioria das pessoas, são inatingíveis. Helena engoliu em seco, o nó em sua garganta apertando. Inatingíveis era um eufemismo. Era o preço de um planeta inteiro. Ela tinha trancado a faculdade de fisioterapia, estava trabalhando em 2 empregos e mal conseguia pagar o aluguel do pequeno apartamento que dividia com a mãe doente. O que vocês querem de mim? Ela sussurrou, a voz trêmula. Meu cliente, o Sr. Arthur Montenegro, precisa de uma esposa, disse o advogado sem rodeios. Um casamento de fachada com duração de 1 ano. Você viverá na residência dele, atuará como sua esposa em eventos sociais esporádicos e manterá uma discrição absoluta sobre a natureza do nosso acordo. Em troca, a Montenegro Corp arcará com a totalidade do tratamento de sua mãe, incluindo todos os custos hospitalares, medicação e cuidados posteriores. Além disso, ao final do contrato de 1 ano, você receberá uma compensação financeira que garantirá seu futuro e o dela. Helena piscou, incrédula. Casamento? Com um Montenegro? O nome era lendário. Arthur Montenegro, o gênio dos negócios que, 1 ano atrás, havia desaparecido das manchetes após um acidente terrível que o deixou. Ela estremeceu. Por que eu? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Eu não sou ninguém. Vocês poderiam ter qualquer uma. Precisamente, respondeu o Dr. Almeida. Você não é ninguém. Você é uma jovem com uma reputação impecável, sem ligações com o nosso círculo social, o que evita complicações e especulações. E mais importante, você tem uma motivação poderosa e inquestionável. Isso garante sua lealdade e seu silêncio. Era cruel, humilhante e totalmente transacional. Eles haviam investigado sua vida, dissecado sua dor e a estavam usando como uma alavanca. Uma onda de raiva misturada com desespero subiu por seu peito. Mas então, o rosto pálido e sofrido de sua mãe surgiu em sua mente. O som da respiração dela, fraca e difícil durante a noite. O medo em seus olhos. Helena olhou para a caneta ao lado do contrato. Era um objeto simples, mas parecia pesar 1 tonelada. Assinar aquele papel significava vender 1 ano de sua vida, sua dignidade, em troca da única coisa que importava no mundo. Com a mão tremendo, ela puxou o contrato para perto. Cada cláusula parecia um elo de uma corrente. Cláusula de confidencialidade, cláusula de comportamento, cláusula de rescisão. Era uma prisão de papel. Eu aceito, disse ela, a voz saindo mais firme do que se sentia. O som da própria decisão ecoou na sala silenciosa, selando seu destino. A cobertura dos Montenegro no bairro do Morumbi era menos um lar e mais uma fortaleza de vidro e silêncio. O elevador privativo abriu diretamente em um hall de entrada vasto, com um pé direito duplo e uma parede inteira de vidro que oferecia uma vista espetacular e impessoal da cidade.
O ar era frio, com um cheiro fraco de antisséptico, sob o luxo discreto dos móveis de design. Não havia fotos de família nem objetos pessoais, apenas arte moderna e superfícies impecavelmente limpas. Helena foi recebida por uma governanta de uniforme sóbrio, uma senhora chamada Lúcia, cujos olhos continham uma mistura de pena e profissionalismo. "O Sr. Arthur a aguarda na biblioteca", disse ela, guiando Helena por um corredor que parecia um corredor de museu. A biblioteca era igualmente impressionante e fria, estantes do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro, que pareciam nunca ter sido tocados. No centro da sala, perto da janela que dava para um jardim de inverno, estava ele. Arthur Montenegro estava em uma cadeira de rodas motorizada de última geração, tão tecnológica e impessoal quanto o resto do apartamento. Ele estava de costas para a porta, observando a chuva fina que batia no vidro. Mesmo sentado, era possível ver que ele já fora um homem alto e imponente. Seus ombros eram largos e seus cabelos escuros e espessos. Ele se virou lentamente ao ouvir os passos delas. O impacto de vê-lo foi maior do que Helena esperava. O rosto que ela vira em revistas de negócios estava lá, mas marcado por uma dureza fria. As linhas de sua mandíbula eram tensas, e seus olhos, de um azul profundo e tempestuoso, a avaliaram com um desdém cortante. Não havia um pingo de calor neles, apenas gelo. "Deixe-nos, Lúcia", ele ordenou, a voz grave e controlada, mas com uma aresta de impaciência. A governanta se retirou, fechando a porta suavemente atrás de si, e o silêncio que se instalou era pesado e desconfortável. "Senhorita Rossi", disse Arthur, seu olhar varrendo-a de cima a baixo, fazendo-a sentir-se inadequada em seu vestido simples. "A noiva contratada. O Dr. Almeida me garantiu que você entendeu todos os termos." "Sim, senhor. Eu entendi", respondeu Helena, tentando manter a voz firme. Ele manobrou a cadeira de rodas para se aproximar, parando a uma distância calculada. Nem muito perto, nem muito longe. Era uma barreira invisível. "Ótimo. Então vamos deixar algumas coisas claras desde o início. Este é um arranjo de negócios. Você tem um papel a cumprir. Sorria quando for necessário, segure minha mão em público se for instruída e, acima de tudo, não finja que se importa. Eu não preciso da sua pena e não tolero sentimentalismos." Cada palavra era uma farpa. Ele estava construindo um muro entre eles, tijolo por tijolo. "Eu estou aqui para cumprir minha parte do acordo, Sr. Montenegro", disse Helena, erguendo o queixo. A vulnerabilidade que sentira no escritório do advogado estava sendo substituída por uma armadura de determinação. "Não espero nada além do que foi combinado." Um brilho de algo que poderia ser surpresa, ou talvez apenas irritação, passou por seus olhos. "Bom, seu quarto é a segunda porta à esquerda no corredor superior. É uma suíte. Teremos quartos separados, obviamente. Lúcia lhe mostrará o resto do apartamento. Não toque em nada na minha ala que fica no final do corredor. Alguma pergunta?" "Não, senhor." "Então pode se retirar." Ele se virou de volta para a janela, dispensando-a como se fosse uma funcionária qualquer. A audiência havia terminado. Helena ficou parada por um momento, observando a figura rígida dele contra o vidro. Ela viu o reflexo dele na janela, e por um segundo a máscara de frieza vacilou. Havia uma dor ali, tão profunda e vasta quanto o oceano, escondida sob camadas de raiva e orgulho ferido. Ela não era uma esposa, era uma cuidadora, uma atriz, uma estranha. E aquele homem era seu paciente mais difícil, sua plateia mais crítica e seu marido. A solidão daquele lugar era esmagadora, e ela se perguntou se havia trocado a vida de sua mãe pela sanidade da sua. Os primeiros dias na cobertura foram uma lição de invisibilidade. Helena aprendeu a se mover pelo apartamento como uma sombra, mapeando os horários de Arthur para evitar encontros desnecessários. As manhãs eram preenchidas por um silêncio opressor, quebrado apenas pelo zumbido distante do trânsito de São Paulo. O café da manhã era uma tortura silenciosa. Sentavam-se em extremidades opostas de uma mesa de jantar de vidro para 10 pessoas, servidos por Lúcia, que se movia com uma eficiência discreta. Arthur nunca olhava para Helena. Seus olhos estavam fixos em um tablet, onde lia notícias do mercado financeiro, ou simplesmente na vista infinita da cidade,
sua expressão indecifrável. Helena passava a maior parte do tempo em sua suíte, que era maior que seu antigo apartamento. Tinha uma pequena varanda, de onde ela observava a cidade viver uma vida da qual ela não fazia mais parte. Ela ligava para o hospital todos os dias, e as notícias eram um bálsamo e um lembrete constante do preço que estava pagando. Sua mãe havia iniciado o tratamento, e os médicos estavam otimistas. Cada relatório positivo era uma justificação para a sua presença naquela gaiola de ouro. Foi em uma tarde chuvosa de terça-feira que Helena viu pela primeira vez a rotina de fisioterapia de Arthur. Ela estava passando pelo corredor que levava à academia privativa do apartamento quando ouviu vozes. A porta estava entreaberta. Curiosa, ela espiou. Um fisioterapeuta, um homem de meia idade com uma expressão de tédio profissional, movia passivamente os membros de Arthur, que estava deitado em uma maca. "Vamos lá, Arthur, mais uma série", dizia o homem com um entusiasmo forçado. Arthur encarava o teto, o maxilar travado, o rosto uma máscara de resignação. Ele não participava, ele apenas suportava. Era um processo mecânico, desprovido de qualquer engajamento ou esperança. Helena, com seus anos de estudo, sentiu uma pontada de frustração. Aquilo não era terapia, era manutenção. O profissional estava apenas cumprindo um protocolo, sem tentar estabelecer uma conexão neuromuscular, sem desafiar os limites, sem engajar a mente de Arthur no processo. Ele estava tratando um corpo, não uma pessoa. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. As imagens da sessão de fisioterapia passavam em sua mente. Ela se levantou e foi até a mala onde guardara alguns de seus livros da faculdade. Olhou as páginas, relendo sobre lesões medulares, neuroplasticidade e as mais recentes técnicas de reabilitação. Uma ideia começou a se formar, uma semente de propósito em meio à sua existência vazia. Era arriscado, uma violação direta das regras não ditas daquele lugar. Mas vê-lo simplesmente desistindo, sendo tratado como um objeto quebrado, despertou algo dentro dela. Não pena, mas uma indignação profissional. No dia seguinte, ela esperou. Observou-o na biblioteca, frustrado ao tentar pegar um livro de uma prateleira um pouco mais alta, a raiva brilhando em seus olhos antes que ele se rendesse. Viu a solidão em sua postura enquanto observava a cidade à noite, uma taça de uísque intocada ao seu lado. Ela estava quebrando a promessa que fizera a si mesma, a promessa de não se importar, mas ela não podia mais ser uma espectadora passiva. Com o coração batendo forte contra as costelas, ela respirou fundo e caminhou em direção à biblioteca, onde ele estava, como sempre, encarando a chuva que voltava a cair. Arthur não se virou quando ela entrou. Ele a sentiu, da mesma forma que se sente uma mudança na pressão do ar, antes de uma tempestade. Ele permaneceu de costas, a silhueta de seus ombros tensa contra o brilho dos prédios distantes. "O que você quer?" ele perguntou, a voz baixa e cortante, sem se dar ao trabalho de encará-la. Helena parou a uma distância respeitosa. "Eu vi sua sessão de fisioterapia ontem." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma hostilidade palpável. Lentamente, ele virou a cadeira para encará-la. Seus olhos azuis eram como cacos de gelo. "Você estava me espionando?" "A porta estava aberta", ela respondeu, a voz calma, embora por dentro sentisse um tremor. "Senhor Montenegro, Arthur, o que ele está fazendo com você está errado." Uma risada seca e sem humor escapou dos lábios dele. "Ah, é mesmo? E a estudante que abandonou a faculdade agora é uma especialista em lesões medulares? Por favor, me poupe do seu heroísmo barato. Você foi paga para ser uma peça de decoração, não para ter opiniões sobre a minha saúde." A crueldade das palavras a atingiu, mas ela se manteve firme. Ela esperava por isso. Não é heroísmo, é ciência. Ele está tratando seus membros, não seu cérebro. A recuperação, qualquer fagulha dela, vem da reconexão, de forçar o cérebro a procurar novos caminhos. O que ele faz é passivo. Você é passivo. É por isso que não há progresso. A cor sumiu do rosto de Arthur. Cada palavra dela era um golpe direto na sua armadura de orgulho. Ele era tudo, menos passivo. Ele havia construído um império sendo agressivo, implacável, estando sempre no controle. Agora essa palavra, passivo, dita por ela, a mulher que ele havia comprado,
Era o pior dos insultos. Você não sabe nada sobre mim, ele sibilou, a voz perigosamente baixa. Ele avançou com a cadeira parando a centímetros dela, forçando-a a olhar para baixo. Você não tem ideia do que é estar preso aqui dentro, ouvindo médicos dizerem que não há nada a fazer. Você acha que pode entrar aqui com seus livros e suas teorias de faculdade e consertar o que está quebrado? Eu não acho que posso te consertar, retrucou Helena, a voz ganhando força. Mas eu sei que você desistiu de tentar. E eu não acho que o homem que construiu a Montenegro Corp seja um desistente. O que eu vi ontem foi um homem se resignando, não um homem lutando. O ar crepitava entre eles. A raiva nos olhos de Arthur lutava contra algo mais. Um lampejo de vulnerabilidade, uma dor tão crua que a surpreendeu. Ele a estava usando para se proteger, para afastar qualquer um que tentasse romper sua concha. Mas ela não recuou. Saia! Ele ordenou, a mandíbula tão tensa que parecia que ia quebrar. Saia daqui, agora. E se você se atrever a tocar nesse assunto novamente, nosso contrato acaba. Acha que sua mãe sobreviveria a isso? A ameaça pairou no ar, feia e definitiva. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela havia ultrapassado um limite. Com um último olhar de desafio misturado com mágoa, ela se virou e saiu da biblioteca, o som da porta se fechando atrás de si, ecoando como uma sentença. Arthur ficou sozinho, o coração martelando contra as costelas, a respiração ofegante. Ele olhou para as próprias mãos imóveis em seu colo, as palavras dela ecoando em sua mente. Passivo, resignado, desistente. Pela primeira vez em um ano, alguém não o havia olhado com pena, mas com raiva. E isso, de uma forma aterrorizante, o fez se sentir vivo. Os 2 dias que se seguiram à discussão foram os mais longos da vida de Helena. Ela se enclausurou em sua suíte, saindo apenas para refeições rápidas quando tinha certeza de que Arthur não estava por perto. O silêncio na cobertura havia mudado. Antes era apenas vazio. Agora era carregado, pesado com palavras não ditas e a ameaça implícita de Arthur. Cada vez que ouvia o zumbido suave da cadeira de rodas no corredor, seu coração saltava para a garganta. Ela arrumou uma pequena mala com seus pertences mais importantes, um ato de preparação para a expulsão que ela considerava inevitável. A vida de sua mãe estava por um fio, e ela o havia cortado com sua arrogância. Na terceira manhã, Lúcia bateu suavemente em sua porta, trazendo uma bandeja com café e pão de queijo. A governanta, que normalmente mantinha uma distância profissional, olhou para Helena com uma expressão de genuína preocupação. A senhorita está bem? Não a temos visto, disse Lúcia em voz baixa. Estou bem, obrigada, mentiu Helena. Lúcia hesitou na porta. O Sr. Montenegro dispensou o Ricardo ontem, disse ela, referindo-se ao fisioterapeuta. Disse que seus serviços não eram mais necessários. Em um ano, nunca ouvi fazer algo assim. A notícia caiu sobre Helena como uma pedra. Então ele a tinha ouvido. Mas o que isso significava? A incerteza era pior do que a raiva dele. Ela passou o resto do dia em um estado de ansiedade paralisante, até que, ao entardecer, ouviu o som da cadeira de rodas parando em frente à sua porta. Não houve batida, apenas silêncio. Reunindo toda a coragem que lhe restava, ela abriu a porta. Arthur estava lá, o rosto sério, os olhos azuis perscrutando-a com uma intensidade que a fez recuar um passo. A iluminação fraca do corredor esculpia sombras em seu rosto, tornando-o ainda mais intimidador. Você tem uma boca grande, senhorita Rossi, ele começou, a voz um murmúrio grave. Você fala de ciência, de luta, de esperança, palavras fáceis para quem está de pé. Helena engoliu em seco, mas não desviou o olhar. Eu acredito no que eu disse. Acreditar é fácil. Provar é outra história. Ele manobrou a cadeira para entrar no quarto dela sem ser convidado, forçando-a a se afastar. Ele parou no centro do cômodo, um rei em seu domínio. Eu despedi o Ricardo. O cargo de fisioterapeuta está vago. O coração de Helena martelava descontroladamente. Ela não ousava respirar. Você quer uma chance de provar que suas teorias de livro funcionam? Ele a desafiou, um brilho perigoso nos olhos. Você tem um mês. Se em 30 dias eu não vir, ou sentir, a menor diferença, nosso acordo acaba. O tratamento da sua mãe é suspenso.
E você sai daqui com a mesma bolsa gasta com que entrou. Mas, se você conseguir algo, qualquer coisa, continuamos. Era um ultimato. Uma aposta impossível com a aposta mais alta de todas. Ele não estava oferecendo uma oportunidade. Estava armando uma armadilha, esperando que ela falhasse para provar seu ponto, para justificar seu próprio desespero. Era um ato de crueldade, e ao mesmo tempo, o primeiro sinal de que uma parte dele queria desesperadamente que ela estivesse certa. Ela olhou para aquele homem quebrado e orgulhoso. O medo ainda estava lá, um nó gelado em seu estômago, mas outra coisa estava crescendo ao lado dele. Determinação. Eu aceito o desafio, disse Helena, a voz mais firme do que jamais imaginou ser possível, mas com as minhas regras. Durante as sessões, eu não sou sua esposa contratada. Eu sou a profissional. Você fará o que eu disser, como eu disser, sem cinismo, sem resistência. Você vai lutar. Um lento sorriso, desprovido de qualquer calor, curvou os lábios de Arthur. Seja bem-vinda ao inferno, fisioterapeuta. A primeira sessão é amanhã, às 8. Com isso, ele se virou e saiu, deixando-a sozinha com o peso de sua promessa impossível. Às 8 da manhã, em ponto, Helena entrou na academia privativa. O espaço era tão impecável e tecnológico quanto o resto do apartamento, com equipamentos de última geração que pareciam nunca ter sido usados com a devida intensidade. Arthur já estava lá, transferido para a maca de tratamento por um enfermeiro particular, que se retirou discretamente. Ele vestia uma bermuda de ginástica e uma camiseta, e a exposição de seus membros inertes era um lembrete brutal de sua condição. A atmosfera estava carregada de ceticismo. Helena respirou fundo, afastando a Helena assustada e vestindo o manto de profissionalismo que a faculdade lhe dera. Bom dia, Arthur. Vamos começar com uma avaliação básica. Preciso entender exatamente o seu nível de sensibilidade e resposta motora. Ele apenas grunhiu em resposta, os braços cruzados sobre o peito, uma fortaleza de desafio. Ela o ignorou. Aproximou-se e, pela primeira vez, o tocou. Suas mãos eram firmes e seguras, enquanto ela começava a palpar os músculos de sua perna, verificando o tônus, a atrofia. Sua pele estava fria. Para Helena, era um toque clínico, diagnóstico. Mas para Arthur, foi um choque. Nos últimos 12 meses, ele só fora tocado por enfermeiros e fisioterapeutas, com a indiferença de quem manuseia um objeto. As mãos de Helena eram diferentes. Havia uma concentração nelas, uma intenção. Eram quentes contra sua pele, e a sensação, por mais puramente profissional que fosse, era perturbadoramente humana. Ele sentiu um arrepio involuntário percorrer sua espinha. Sua musculatura está muito tensa em alguns pontos, disse ela, a voz focada. Isso é comum. O corpo tenta compensar. Vou começar com alguns alongamentos passivos para liberar essa tensão. Ela trabalhou em silêncio por vários minutos, movendo seus membros com uma fluidez e um respeito que Ricardo nunca tivera. Ela não conversava para preencher o silêncio. Ela se concentrava, observando cada mínima reação. Agora vamos tentar algo diferente, disse ela, passando para o ombro direito dele, uma área onde ele ainda tinha um controle residual, embora fraco. Eu quero que você feche os olhos. Ele a encarou desconfiado. Que tipo de bobagem é essa? Não é bobagem. É visualização motora. O comando começa no cérebro. Seu cérebro precisa se lembrar do caminho. Feche os olhos, ela ordenou sem deixar espaço para discussão. Irritado, ele obedeceu. Eu vou tocar no seu músculo deltoide, ela explicou, seus dedos pressionando suavemente o topo de seu ombro. Quero que você se concentre apenas no meu toque. Imagine toda a sua energia indo para este ponto. Agora visualize este músculo se contraindo. Não tente mover o braço. Apenas contraia o músculo. Envie o comando, de novo e de novo. Envie o comando, Arthur. Ele se sentiu ridículo. Era inútil. Um truque mental estúpido. Ele tentou apenas para provar que ela estava errada, concentrando-se com uma fúria silenciosa. Mova-se. Contraia. Nada. Ele abriu a boca para soltar um comentário sarcástico. E então, aconteceu. Sob os dedos dela, ele sentiu. E ela também. Um tremor minúsculo, quase imperceptível. Uma vibração fantasma.
Uma única e teimosa fibra muscular respondendo ao comando, como uma luz piscando em uma cidade apagada. Ambos congelaram. Os olhos de Arthur se abriram de repente, encontrando os de Helena. O cinismo em seu rosto se desfez, substituído por um choque puro e absoluto. O rosto dela estava a centímetros do dele, seus olhos castanhos arregalados, não com triunfo, mas com uma admiração maravilhada. Naquele instante, o ar na sala mudou. A maca, o equipamento, o contrato, tudo desapareceu. Restaram apenas os dois, suspensos em um silêncio profundo, unidos por aquele tremor quase invisível. Uma pequena faísca de possibilidade acabara de ser acesa na escuridão, e seu brilho era ofuscante. O eco daquele minúsculo espasmo muscular ressoou pelos dias seguintes, alterando a arquitetura da vida na cobertura. O ceticismo de Arthur não desapareceu, mas foi corroído por uma fissura de curiosidade. A esperança, ele descobriu, era uma droga perigosa, e ele se tornou um viciado relutante. As sessões de fisioterapia se tornaram o centro de seus dias. Começavam pontualmente às 8, e muitas vezes se estendiam pela manhã. Helena era incansável. Ela introduziu novas técnicas, desde a estimulação elétrica funcional, para despertar os nervos, até exercícios de espelhamento, onde ele observava os próprios movimentos em um espelho para reforçar as vias neurais. Eram sessões exaustivas, não apenas fisicamente para ela, mas mentalmente para ele. Exigiam uma concentração brutal, uma imersão total em seu próprio corpo, que por um ano ele tentara ignorar. De novo, Arthur, dizia ela, a voz calma, mas inflexível, o suor brilhando em sua testa, enquanto ela sustentava o peso do braço dele. Concentre-se. Sinta o caminho que o sinal faz do seu cérebro até o seu ombro. Visualize. A frustração era um monstro sempre presente. Haveria dias em que nada acontecia, em que seu corpo parecia um bloco de pedra inerte, e a escuridão voltava a pairar sobre ele. Nesses momentos, ele a atacava com palavras afiadas como navalhas. Isso é inútil. Você está perdendo seu tempo e o meu. Ele rosnou um dia, depois de 20 minutos tentando sem sucesso contrair um músculo do antebraço. Helena não recuou. Ela largou o braço dele sobre a maca, olhou-o nos olhos e disse: a recuperação não é uma linha reta, é uma escalada. Haverá dias em que você vai escorregar. Você pode ficar com raiva de mim, da sua condição, do mundo, mas você não tem permissão para desistir aqui dentro. Essa é a regra. Agora, respire fundo e vamos de novo. Sua firmeza o desarmava. Ninguém falava com ele daquela forma. Ninguém o desafiava. Lentamente, relutantemente, ele começou a respeitá-la. Ele passou a observar os detalhes. A maneira como ela amarrava o cabelo antes de começar, a pequena ruga de concentração entre suas sobrancelhas, a força surpreendente em seus braços. Ela não era apenas uma estudante. Era uma força da natureza. Fora da academia, a dinâmica também mudou. O silêncio à mesa de jantar ocasionalmente era quebrado. Ele lhe perguntava sobre suas aulas na faculdade, e ela respondia com uma paixão que o lembrava de como ele mesmo se sentia em relação aos negócios. Uma noite, enquanto ela falava sobre neuroplasticidade, ele a interrompeu. Por que fisioterapia? Ele perguntou, a curiosidade genuína em sua voz. Helena foi pega de surpresa. Meu pai, ela disse, a voz subitamente suave. Ele sofreu um AVC quando eu era adolescente. Vê-lo lutar para reaprender a andar, a falar, ver a diferença que uma boa fisioterapeuta fez na vida dele. Eu soube ali o que eu queria fazer. Ele não disse nada, mas seu olhar suavizou. Pela primeira vez, ele a viu não como a noiva contratada, mas como Helena Rossi, uma mulher com uma história, com suas próprias feridas e suas próprias motivações, muito além do dinheiro, para o tratamento de sua mãe. Ele estava vendo a pessoa, e isso era mais assustador do que qualquer desafio físico que ela lhe impunha. Uma tempestade de verão desabou sobre São Paulo em uma noite de quinta-feira. Raios rasgavam o céu escuro e o som dos trovões ecoava entre os arranha-céus. A eletricidade na cobertura piscou algumas vezes antes de apagar de vez, mergulhando o apartamento em uma escuridão quase total
quebrada apenas pelos clarões da tempestade e pelas luzes de emergência fracas no chão. Helena encontrou Arthur em sua cadeira de rodas na sala de estar, parado em frente à parede de vidro, observando a fúria da natureza. O gerador do prédio mantinha os sistemas essenciais funcionando, incluindo a cadeira dele, mas o silêncio era profundo, sem o zumbido constante dos aparelhos eletrônicos. "Você está bem?" perguntou ela, aproximando-se. "É apenas uma tempestade", respondeu ele. Mas havia uma tensão em sua voz que ele não conseguiu esconder. Helena lembrou-se de ter lido no relatório do acidente que a batida ocorrera em uma noite como aquela, em uma estrada molhada pela chuva. O gatilho era óbvio. Ela não disse nada sobre isso. Em vez disso, puxou uma poltrona para perto, sentando-se não muito longe dele. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o som da chuva torrencial contra o vidro. "Eu costumava amar tempestades", disse Arthur de repente, a voz baixa, quase um sussurro. "Eu e meu pai, nós tínhamos um veleiro em Ilhabela. Sair com o tempo virando era a maior adrenalina. Sentir o vento, o poder do mar, era a prova de que você estava vivo." Ele fez uma pausa, o olhar perdido na escuridão lá fora. "É irônico. A coisa que mais me fazia sentir vivo foi a mesma que tirou tudo de mim. Era a confissão mais pessoal que ele já fizera." Helena sentiu o peso daquela dor, a nostalgia de uma vida que não existia mais. Ela não ofereceu palavras vazias de consolo. Em vez disso, ela compartilhou sua própria vulnerabilidade. "Quando a energia acaba, eu sempre penso na minha mãe", disse ela, a voz suave. "Penso no monitor do hospital, nos aparelhos que a mantêm estável. O medo de que eles parem de funcionar é um pânico frio." Arthur virou a cabeça para olhá-la na penumbra. O brilho de um relâmpago distante iluminou o rosto dela, e ele viu a trilha de uma lágrima silenciosa em sua bochecha. Naquele momento, as barreiras de dinheiro, de contrato, de condição física desmoronaram. Eram apenas duas pessoas, presas na escuridão por seus próprios medos, encontrando um estranho conforto na presença um do outro. Impulsivamente, sem pensar, ele estendeu a mão direita, um movimento lento e vacilante que exigiu toda a sua concentração. Ele não conseguiu levantá-la muito, mas foi o suficiente. Helena olhou para a mão dele, pairando no ar entre eles. Entendendo o gesto, ela estendeu a sua e gentilmente pousou a mão sobre a dele. A pele dele estava fria, mas sob a dela, ela sentiu um leve tremor. Desta vez não de um músculo sendo forçado, mas de uma emoção crua. Ela não disse nada, apenas ficou ali, sua mão quente cobrindo a dele, enquanto a tempestade rugia do lado de fora. E um tipo diferente de calmaria começava a se instalar lá dentro. O evento anual de caridade da Montenegro Corp era o pináculo do calendário social de São Paulo. Era um mar de vestidos de alta costura, joias ofuscantes e sorrisos tão polidos quanto perigosos. Para Arthur, era a primeira vez que enfrentava seu mundo desde o acidente. Para Helena, era a primeira vez que entrava nele. Enquanto se preparava em sua suíte, Helena se olhou no espelho. O vestido de seda azul marinho escolhido por Lúcia era elegante e discreto, mas ela se sentia uma fraude. Aquele mundo não era o seu. O contrato exigia que ela desempenhasse um papel, o de Senhora Montenegro. Mas depois da noite da tempestade, o toque de sua mão na dele, a linha entre a encenação e a realidade, havia se tornado perigosamente turva. Arthur a esperava no hall. Ele usava um smoking impecável, feito sob medida para acomodar sua posição na cadeira. Seus cabelos estavam penteados para trás e, pela primeira vez, ela viu um vislumbre do homem que ele fora. Poderoso, dominante, o centro de qualquer sala em que entrasse. Quando seus olhos a encontraram, o habitual tom de desafio foi substituído por algo mais suave, quase apreensivo. "Você está..." ele começou, e parou, como se a palavra linda fosse um território estrangeiro. "Adequada", ele concluiu, com um toque de sua antiga aspereza, mas seus olhos diziam o contrário. No salão de festas do Hotel Unique, o zumbido das conversas diminuiu quando eles entraram. Todos os olhares se voltaram para eles. Helena sentiu o peso de centenas de olhos curiosos e julgadores. Eram os olhares que Arthur temia, uma mistura de pena, curiosidade mórbida e avaliação. Instintivamente, ela se aproximou dele,
colocando a mão discretamente no encosto de sua cadeira. Um pequeno gesto de solidariedade. Ele percebeu e relaxou sutilmente os ombros. Eles navegaram pelo mar de rostos. Arthur acenando brevemente para conhecidos, a mandíbula tensa. Foi então que foram interceptados por um homem mais velho, de sorriso oleoso e olhos de tubarão. Arthur, meu sobrinho, que bom vê-lo de volta entre os vivos, disse o homem, seu tom carregado de falsa simpatia. Era Eduardo Montenegro, seu tio e membro do conselho, um homem que cobiçava o controle da empresa. Seu olhar deslizou para Helena, avaliando-a descaradamente. E esta deve ser a noiva milagre. Enfermagem deve ser mesmo uma vocação, e pelo visto muito lucrativa. A ofensa foi tão afiada e pública que o ar ao redor deles congelou. Helena sentiu o sangue subir ao rosto, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Arthur se moveu. Ele manobrou sua cadeira, interpondo-se sutilmente entre o tio e Helena, um movimento protetor. Tio Eduardo, disse Arthur, a voz baixa, mas com um fio de aço que cortou o barulho do salão. Esta é Helena, minha esposa. E você tem razão. Ela é um milagre. Ela me lembrou de algo que homens como você nunca entenderão. O valor da força, não do poder. Ele olhou diretamente nos olhos do tio, um brilho gélido no seu. Agora, se nos der licença, minha esposa e eu gostaríamos de aproveitar a noite. Ele se virou, não esperando resposta. Helena o seguiu, o coração batendo forte. Ele a havia defendido, não como parte do contrato, mas com uma convicção genuína. No meio daquele palco de sussurros e falsidades, ele havia criado um refúgio para os dois. Mais tarde naquela noite, enquanto observavam os discursos de uma mesa afastada, a mão dela encontrou a dele, que repousava no braço da cadeira. Ela entrelaçou seus dedos nos dele. Ele apertou de volta, um gesto silencioso que, no meio da multidão, era um segredo compartilhado, um elo forjado no fogo. Eles voltaram para a cobertura em um silêncio carregado. A adrenalina da noite havia passado, deixando para trás uma intimidade nova e frágil. A fachada pública havia se dissolvido, e agora, na quietude do apartamento, a realidade de sua situação parecia mais gritante do que nunca. Foi Helena quem quebrou o silêncio enquanto estavam na sala de estar, a cidade brilhando silenciosamente abaixo deles. Obrigada, disse ela em voz baixa, pelo que você disse ao seu tio. Ele não tinha o direito, respondeu Arthur, o olhar fixo na vista. O que existe entre nós, seja lá o que for, não é da conta dele. A frase seja lá o que for pairou no ar. Era tudo. O acordo, a fisioterapia, a mão dela na dele durante a tempestade, a frente unida no salão de festas. Helena respirou fundo. O mês acaba amanhã, Arthur. Ele se virou para ela, o rosto sério. O desafio de 30 dias. Parecia ter acontecido em outra vida. Eu sei, disse ele. Minha mãe está melhor, continuou Helena, a voz ganhando força. Os médicos estão falando em alta para cuidados em casa em alguns meses. O tratamento funcionou. O que quer que aconteça, eu nunca vou esquecer o que você fez por ela. Havia uma finalidade em sua voz, como se estivesse fechando um capítulo. O medo, frio e irracional, agarrou Arthur. Ela estava se despedindo. Agora que sua parte do acordo estava essencialmente cumprida, ela iria embora? A ideia de voltar ao silêncio, àquela fortaleza de gelo, mas agora com a memória do calor dela, era insuportável. Eu preciso te mostrar uma coisa, disse ele abruptamente. Ele a guiou até seu escritório, um cômodo que ela nunca havia entrado. Ele parou em frente à sua mesa maciça e, com um movimento do queixo, indicou uma pasta de couro, a mesma pasta que o Dr. Almeida lhe mostrara no primeiro dia. O contrato de casamento. Pegue, ele ordenou. Com as mãos trêmulas, Helena pegou a pasta e a abriu sobre a mesa. Ali estavam as cláusulas, as assinaturas, a prova em papel de sua transação. Aquele contrato foi assinado por um homem amargo e quebrado, disse Arthur, a voz rouca de emoção. Um homem que acreditava que a única coisa que podia oferecer era dinheiro. Ele precisava de uma esposa para proteger seu império, mas o que ele não sabia era que precisava de alguém para salvar sua vida. Não o corpo, Helena, a vida. Ele se aproximou, sua cadeira parando ao lado dela. Você cumpriu cada cláusula, mas você também quebrou todas as regras. Você não fingiu, você se importou.
Você lutou comigo e por mim. Você me tocou e despertou algo que eu pensei que estava morto para sempre. E não estou falando de um músculo no meu ombro. Lágrimas brotaram nos olhos de Helena enquanto ela o ouvia. Rasgue, disse ele. Ela o encarou, chocada. O quê? Rasgue o contrato, repetiu ele, os olhos azuis, antes tão gelados, agora ardendo com uma vulnerabilidade avassaladora. Eu não quero mais uma esposa contratada. Aquele acordo acabou, mas eu estou te pedindo para ficar. Não por causa da sua mãe, não por dinheiro, e não por um ano, mas porque esta fortaleza só se tornou um lar quando você entrou nela. Helena olhou do rosto dele para o papel em suas mãos. Aquele documento era a fonte de sua segurança, mas também o símbolo de sua prisão. Com um movimento decidido, ela pegou a primeira página e a rasgou ao meio, depois a outra e a outra, até que tudo o que restava eram pedaços de papel espalhados sobre a mesa de mogno. Ela se virou para ele, as lágrimas agora correndo livremente. Inclinando-se, ela fez algo que nunca havia feito antes. Ela o beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas de profunda ternura e aceitação. Um beijo que selava não um contrato de negócios, mas o início de uma promessa real. A jornada deles estava longe de terminar. A recuperação seria longa e cheia de obstáculos. Mas, pela primeira vez, eles não estavam sozinhos. Eles tinham um ao outro. E isso era mais forte do que qualquer contrato já escrito.